Muito bem, bom dia a todos. Hoje, dia 3 de novembro de 2021, agora 6h25. Sejam todos bem-vindos a mais um Café com Frank. Muito bem, o pessoal já está chegando, o pessoal estava de prontidão aí, hein? 2 segundos de live e o pessoal já presente. Bom dia, Sassa, bom dia, Vivi, bom dia, Rose, bom dia, Natália, Edith, Rita, excelente, bom tê-los por aqui, viu? Se tiver tudo ok com a transmissão, por favor, me avisem, para que assim possamos dar início ao mesmo Café com Frank. Padre Wesley Macedo, muito obrigado, Padre. Muito obrigado. Vivi, só esperando para começar. Isso aí, o pessoal tava a postos. Disciplina, é isso aí que tá dizendo o Gabriel. Disciplina, mesmo, né, numa semana típica, feriado, aqui na minha cidade a coisa é ainda mais terrível, ainda pior. Foi feriado ontem, evidente, finados, e será feriado amanhã, que é aniversário da cidade, São Carlos, né? Então, essa é uma daquelas semanas assim, estragadas, né? Em que a rotina fica altamente comprometida. Mas muito bem, bom tê-los por aqui. Começando uma semana, né? Começando uma semana praticamente na quarta-feira, e vamos de Café com Frank. Acho que vocês perceberam, né? Eu mudei a data exatamente por conta disso, por conta do feriado. Desculpa não avisá-los de antemão que não teria na terça. Eu avisei no final da terça que nós teríamos hoje na quarta. Mas vocês já sabem, né? Quando o feriado cai na terça, nós mudamos o café para quarta. Até porque se eu abrir aqui 6h25 no feriado, eu vou ficar falando sozinho. E depois eu vou ter que contar com a bondade de vocês de quem sabe, talvez, assistirem essa live gravada, né? Então, melhor mudar, fazer na quarta-feira e pronto. Muito bem, então, vamos embora. Ontem foi finados, é um dia evidente, todo ele destinado para pensarmos sobre a finitude, sobre a morte, sobre a brevidade da vida, sobre a fugacidade do tempo presente, fazer memória àqueles a quem amamos e que já se foram, rezar por eles, né, pela alma dos fiéis defuntos, enfim. Então isso marca o dia de finados. Eu não quero fazer aqui, né, nenhuma live sobre os novíssimos, né, não quero entrar em temas, né, elevados a nível teológico, espiritual, sobrenatural. É evidente que não. Aqui é café com Frank, né, não é café com Tomás de Aquino, não é café com, né, Santo Agostinho de Hipona, não é café com São Bernardo de Claraval, enfim, aqui é café com Frank. Então eu queria trazer uma contribuição de Viktor Frankl. Eu não vou, evidente, esvaziar todo o sentido sobrenatural e espiritual, mas eu vou trazer aqui o olhar de Viktor Frankl sobre a fugacidade, sobre a brevidade da vida. Viktor Frankl tem alguns textos muito interessantes sobre a morte, sobre o morrer. Inclusive, Viktor Frankl coloca a morte dentro da tríade trágica positiva, né? Tem duas tríades para Viktor Frankl: a tríade trágica positiva e a tríade trágica negativa, né? E dentro da proposta da tríade trágica positiva, ou aquilo que ele vai chamar também de otimismo trágico, ele vai colocar a morte como um dos seus elementos. Os outros dois é a culpa e a dor. Porque vai dizer Viktor Frankl, né? Não existe nenhuma pessoa nesse mundo que possa dizer que nunca falhou, né? Ou seja, que nunca errou, que nunca sofreu e que não irá morrer, né? A culpa, a dor e a morte. Todos nós estamos sujeitos a isso, a algum tipo de sofrimento, de desconforto, de intempérie, de dessabor, né? O elemento da dor. Todos nós estamos sujeitos ao erro, né? Erramos e erramos muito. Então entramos também em contato com esse elemento da culpa e todos nós iremos morrer. Então essa é a frase de Viktor Frankl, né? Basicamente é essa a frase na íntegra, né? Não há nenhuma pessoa que possa dizer que nunca errou, que nunca sofreu e que não irá morrer. E por que ele coloca a morte, né? Eu não vou falar da culpa nem falar da dor, vou falar da morte, porque Viktor Frankl coloca a morte como um dos três
pilares dessa tríade trágica positiva. Porque para Viktor Frankl, por primeiro, né, assim, de largada, não dá para separarmos vida de morte. Quando nós estamos falando de morte, inevitavelmente nós estamos falando de vida, até porque a morte faz parte da condição humana, né? É algo próprio da pessoa humana, né? Ele vai falar, não é necessário, portanto, separar a morte da vida, seja de que modo for, porque a rigor o que sucede é que a morte faz parte dela. Mas não só isso, né? Para Viktor Frankl e também para muitos pensadores, muitos filósofos, né, alguns existenciais, aqueles que não são mais nihilistas, aqueles que não são ateus, né, convictos e declarados, né, para todos aqueles que compreendem que a vida tem um sentido, falar de morte também é falar de vida. Né? Falar de morte é falar da vida. Recordo-me aqui brevemente, né, aproveitando que isso é um bate-papo, então deixa eu colocar aqui as coisas que vão visitando os meus pensamentos. Aquela frase em que Viktor Frankl se utiliza quando ele vai contar de um acontecimento no campo de concentração. Né? Ele fala que no campo de concentração, lá para as tantas, ele pegou alguns prisioneiros questionando se eles sairiam do campo de concentração com vida ou não. Viktor Frankl vai dizer que eles se questionavam basicamente da seguinte maneira. Eles se perguntavam, né? Bom dia, Felipe. Será que vamos sair com vida desse campo de concentração? Será que vamos sair com vida desse campo de concentração? Caso contrário, todo esse sofrimento não faz sentido nenhum. E, num primeiro momento, parece interessante, né? Ninguém ousaria quebrar esta premissa, ninguém ousaria chegar para um prisioneiro que está fazendo uma reflexão dessa e acusá-lo de erro, de niilista, de reducionista, nem nada, né? Não, parece que faz sentido, né? A pessoa está lá metida num sofrimento terrível, numa perturbação profunda e ele está se questionando, será que vamos sair com vida daqui? Caso contrário, nada que estamos passando faz sentido. Mas Viktor Frankl, muito atento, né? Aquilo que é a pessoa humana, muito atento ao sentido mesmo da vida, vai dizer a eles, olha, a questão não é essa, a questão não pode ser essa. A questão não pode ser se vamos sair daqui com vida ou não, caso contrário isso aqui é uma loucura. A questão é se essa loucura, se esse sofrimento, se essa dor tem sentido. Porque caso contrário, simplesmente sobreviver não faz sentido nenhum. E para Viktor Frankl é bem isso, olha, a questão não é se vamos ou não morrer. Nós vamos morrer. A questão é como nós vivemos. A questão é o que nós fazemos antes desse momento em que nada mais pode ser feito. A lembrança da morte precisa jogar luz naquilo que eu sou, naquilo que eu tenho sido, naquilo que eu faço, nas decisões que eu tomo. Então, a questão para Viktor Frankl é evidente, é esse tempo presente. Não que ele esvazie toda a possibilidade para além da imanência. É claro que não, mas Viktor Frankl é um psiquiatra, um neurologista. Né? Ele está falando de uma realidade da vida presente, da vida cotidiana, da vida odiana. Né? Eu me lembro também de um acontecimento, ainda introduzindo aqui o nosso tema nesse Café com Frankl, eu me lembro de um acontecimento que foi posto, inclusive, acho que num congresso de logoterapia, por um grande homem, grande amigo meu, Cláudio Garcia Pintos, que ele vai falar que lá para as tantas, um casal desesperado ligou para ele na madrugada porque havia perdido o seu filho. Seu filho ainda muito novo, muito pequeno, e ele vai ao encontro desse filho. Eu não sei se foi de fato o Cláudio que foi ao encontro ou se era um outro psicoterapeuta amigo do Cláudio, enfim, de qualquer forma ele conta essa história e eu acho muitíssimo interessante, né? E ele vai até o hospital, esses pais estão lá desesperados, chorando, e os pais chamam tanto esse psicólogo quanto, né, um sacerdote. E aí, assim que eles veem o psicólogo chegando, né, eles viram com lágrimas nos olhos, né, e com um certo desespero,
bem evidenciado nas suas ações e lhe perguntam, né? Existe vida após a morte? Existe vida após a morte? Nos diga, né? Por favor, né? Onde está o nosso filho? Existe vida após a morte? E o psicólogo, sabendo bem qual é o teu papel, né, naquele cenário, naquela situação, ele vai virar para esses familiares e diz, olha, eu não sei se existe vida após a morte. Eu não sei. Isso vocês precisam tratar com o sacerdote. O sacerdote está aqui, vocês tratam dessa questão com ele. Agora, uma coisa eu posso afirmar a vocês. Uma coisa eu posso afirmar com muita convicção, sem medo de errar a vocês. Eu não sei se existe vida após a morte. Creio que sim, mas esse é um assunto que vocês vão tratar com o sacerdote. Mas uma coisa eu posso afirmar. Existe vida antes da morte. E o filho de vocês teve uma vida plena de sentido. E de alguma forma é um pouco isso para Viktor Frankl, né? Olha, a questão dos novíssimos, enfim, cabe ao campo da teologia. O que Viktor Frankl vai trazer é o seguinte: existe vida antes da morte. E a questão é como nós iremos vivê-la. A questão é como nós iremos contá-la. Como nós iremos narrá-la. Viktor Frankl começa no livro Psicoterapia e Sentido da Vida, num dos textos que ele vai falar sobre a morte, dizendo o seguinte: olha, pensemos o seguinte. O que seria, por exemplo, da nossa vida se ela fosse infinita? Porque algumas pessoas falam, né, que tudo carece de sentido nessa vida. Algumas pessoas falam, né, que tudo carece de sentido nessa vida porque afinal de contas, né, a morte destrói tudo. Então, se a morte destrói tudo, tudo carece de sentido nessa vida. Viktor Frankl vai falar, tá bom, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que o homem pudesse ser imortal, pudesse ser eterno. Eu vou ler na íntegra essa colocação de Viktor Frankl, porque vale muito a pena, né? Ele vai dizer, olha, se fôssemos imortais, se fôssemos imortais, poderíamos com razão adiar cada uma das nossas ações até o infinito. Nunca teria a menor importância o realizá-las agora, neste momento preciso. Podendo muito bem realizar-se amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a 1 ano, ou quem sabe daqui a 10 anos. Incompreensão, tendo em vista a morte como fronteira infranqueável do nosso futuro e limite das nossas possibilidades, vemo-nos obrigados a aproveitar o tempo de vida de que dispomos e a não deixar passar em vão as ocasiões irrepetíveis que se nos oferecem, ocasiões essas cuja soma finita representa precisamente a vida toda. O Viktor Frankl fala, olha, para começar, se nós fôssemos eternos, né, aqui nesse mundo, fôssemos imortais, né, usando um termo ainda mais correto, de largada nós nos tornaríamos grandes procrastinadores. Nós já somos, né? Nós já somos. Mas, assim, seríamos com perfeição. Seríamos procrastinadores com excelência. Porque nós nunca faríamos nada. Nós deixaríamos tudo para depois. Nós poderíamos, com muita tranquilidade, adiar aquilo que é necessário ser feito, adiar aquilo que é possível ser realizado. Então, olha, para começar, essa questão da fugacidade é uma graça. O fato de nós termos no nosso horizonte de visão a finitude, o fato de as coisas serem, a todo momento, únicas, irrepetíveis, breves, faz com que nasça em nós um sentimento de urgência, que potencializa, inclusive, a nossa ação, que nos convoca com mais intensidade agir. Ou seja, falar de morte para Viktor Frankl é falar de vida, né? Então vamos falar de vida. Primeira coisa,
A morte nos lembra que nós precisamos nos tornar responsáveis. Ou seja, nós precisamos responder à vida. Mas não responder, né, assim, de qualquer forma ou em qualquer momento. Se não respondermos agora, aquilo que talvez só possa ser feito e cumprido agora, para aqueles que não vieram ao Café com Frank do dia 3, eles já não virão mais. Eles já não estarão presentes. Nunca. Eles já fizeram a escolha deles, entende? E aqueles que vieram, já decidiram, né, acordar, ligar o celular, participar dessa aula, já não podem, né, escolher outra coisa que não estar aqui, porque já estão. Porque para Viktor Frankl, né, nós temos, né, isso é claro para todos nós, né, nós temos 3 grandes momentos, 3 grandes tempos: o passado, o presente e o futuro. Agora, o que é o passado para Viktor Frankl? O passado é onde tudo, absolutamente tudo, está eternizado. O passado é o lugar no qual nada mais pode ser alterado, nada pode ser mudado. Aquilo que está feito, vai dizer Viktor Frankl, está feito para sempre. Está eternizado. Quando eu faço algo e jogo esta minha ação para o passado, ela está feita de uma vez por todas. Ela está preservada da caducidade do tempo. O passado é esse celeiro que armazena as nossas ações e que vai contando a nossa história a partir de um elemento extremamente seguro, que é o elemento da eternidade, daquilo que não pode sofrer mais nenhum tipo de alteração. E o que é o futuro para Viktor Frankl? Viktor Frankl vai dizer, o futuro são as possibilidades. O futuro é o vir a ser. O futuro sempre se apresenta recheado com dezenas, centenas, milhares de possibilidades. E o que é o presente? O presente é o lugar, por assim dizer, que eu estou agora, que é o lugar da decisão. E o que eu decido? Eu decido quais dessas possibilidades eu vou realizar. Qual dessas possibilidades eu vou atualizar e jogar para o passado? O presente é esse lugar da decisão. O presente o que faz é pegar as possibilidades do futuro, dentre muitas, escolher uma, porque é só isso que nós podemos. Diante de cada, né, situação, nós escolhemos uma atitude, nós escolhemos algo a fazer, nós escolhemos algo frente a essa enormidade de possibilidades e nós realizamos. E ao realizar, ao nos decidirmos por aquilo e não por outra coisa, nós eternizamos isso. Isso está feito. Isso está feito para sempre. Ou seja, a questão está aqui, no tempo presente, porque o tempo presente me fala daquilo que eu vou eternizar. E eu vou eternizando as coisas, eu vou jogando todas elas ao passado, até que, num dado momento, todas as possibilidades se encerram. E eu me torno, por assim dizer, eu me torno esse meu passado. Porque o que é a morte para Viktor Frankl? A morte é esse lugar no qual tudo está congelado. Pronto. Agora já não há possibilidades. Agora você contou a sua história. E ela está encerrada. Ela se findou. Agora, esse teu passado torna-se o teu futuro. Interessante, né, que para Viktor Frankl, a morte congela para sempre o nosso passado. E nada mais pode ser feito, porque não há futuro, e nada mais pode ser modificado. Ele vai dizer, né? A pessoa não tem mais nada à sua disposição. Nem mente, nem corpo. Ela perdeu seu ego psicológico. O que lhe resta é o self. O que lhe resta, vai dizer Viktor Frankl, é o eu espiritual.
Isso leva ao paradoxo que o passado do homem é seu verdadeiro futuro. Isso que pode parecer um pouco estranho e até aterrorizador, para nós precisa ser uma convocação. E Viktor Frankl a todo momento está nos convocando. Nos convocando ao quê? Olha, presta atenção. Tome muito cuidado. Porque no presente você vai respondendo. No presente você vai se decidindo. No presente você vai pegando as possibilidades do futuro e as eternizando. Então tome muito cuidado, preste atenção com aquilo que você está eternizando, porque num dado momento você será o seu passado. O passado do homem é seu verdadeiro futuro. Então, esse é um dos elementos, né? Nós poderíamos falar de diversos elementos sobre esse aspecto da morte que Viktor Frankl traz enquanto reflexão, mas um que eu acho muito pertinente para esse nosso café de hoje é o seguinte: estejamos atentos, estejamos alertas, estejamos presentes. Nós falávamos na última live, né, do presto sum, né? Alguém que coloca-se de fato à disposição, alguém que assume a responsabilidade mesmo da vida. Essa é a atitude que nós devemos ter. Por quê? Porque nesse momento, aqui e agora, nesse momento chamado agora, que é o único momento que nós temos, na verdade nós só temos 2 momentos certos na nossa vida. Nós só temos 2 momentos na nossa vida. Nós temos o agora e o na hora da nossa morte. Né? São as únicas certezas que nós temos. Nós temos a certeza de que nós estamos aqui agora. Não sei se nós estaremos, né, daqui a algum tempo, não sei se nós estaremos à tarde, não sei quanto tempo nós estaremos aqui, mas nós teremos um outro momento, certamente. Teremos um momento da hora da nossa morte. Né? Porque todos nós iremos morrer, como vai dizer Viktor Frankl. Né? Não tem ninguém que possa dizer que nunca falhou, que nunca sofreu e que não irá morrer. Né? Então nós temos 2 momentos. Agora, o momento que nós precisamos focar é esse. O momento do agora. Porque no agora eu vou eternizando muitas coisas. E num dado momento eu me torno aquilo, tudo que eu eternizei. E a morte para Viktor Frankl, ela é como... É bonita essa colocação dele, né? Ele vai falar que a morte é como um despertador. Né? A morte é como um despertador. E ele vai usar como exemplo o despertador mesmo, que nos tira da cama. Ele fala, olha, muitas vezes acontece que quando o despertador toca, nós estamos sonhando. E ao escutarmos o despertador tocando, nós por alguns segundos acreditamos que aquele despertador que está tocando é um sonho, é um delírio, é algo fora da realidade, e que a realidade mesma é o sonho. E fala, ou ainda que não seja o despertador, ele vai usar esse outro exemplo, né? Ainda que seja uma mão que nos acaricia e que tenta nos acordar, no primeiro momento nós negamos aquela mão. Nós achamos que aquilo é ruim, que aquela mão que nos acorda é uma mão, na verdade, que nos perturba e que nos chama por uma realidade perturbadora, porque a realidade interessante é a realidade lá, daquele que está dormindo, daquele que está sonhando, né? E vocês podem ver que as crianças agora, nesse exato momento, inclusive, começam a acordar aqui em casa. Ele vai falar, a morte é mais ou menos isso. A morte é esse despertador. Ela desperta-nos também dos nossos sonhos. E no primeiro momento, nós podemos imaginar que ela é trágica, que ela é ruim. Que interessante mesmo, é isso que se vive aqui. É esse sonho, por assim dizer, no qual estamos metidos aqui. Leva um tempo até percebermos que esse despertador que nos tira desta realidade, tal como nós conhecemos, é ele que nos coloca de fato na vida. Ele vai falar, ó, quando o despertador toca de manhã e desperta-nos de nossos sonhos, sentimos tal fato como se algo terrível estivesse acontecendo no mundo de nossos sonhos.
E ainda presos em nossos sonhos, às vezes não percebemos, ou pelo menos não de imediato, que o despertador chama-nos para a existência real, nossa existência no mundo real. Mas nós, mortais, não agimos de maneiras semelhantes quando nos aproximamos da morte? Não nos esquecemos, igualmente, que a morte desperta-nos para a nossa verdadeira realidade? Mesmo se for uma mão amorosa e acariciante que acorda-nos, por mais que seja gentil, nós não percebemos logo sua gentileza. Mesmo então, sentimos apenas uma intromissão no universo de nossos sonhos, uma tentativa de lhes dar um fim. Assim, frequentemente, a morte parece como algo assustador e dificilmente suspeitamos o quanto de bem ela significa. Então, peraí. A morte nos faz responsáveis, nos faz alertas e atentos ao tempo presente. Faz com que estejamos a todo momento com os rins cingidos, pelo menos é uma convocação fortíssima, né? Para que estejamos com os rins cingidos, com as lâmpadas acesas, porque nós não sabemos, né, quando virá o Filho do Homem, né? Como diz as Escrituras, né? Estejam atentos, vigilantes, né? Porque nós não sabemos quando virá o Filho do Homem, quando nós seremos despertados para outra vida. Então, primeiro, a morte fala-nos de vida. Não de uma vida qualquer, senão de uma vida extremamente responsável. Mas a morte para Victor Frankl também é esse despertador. Deixa eu ver quanto tempo de live aqui. Mas a morte também é esse despertador. E no primeiro momento pode ser negligenciado, pode parecer assustador, mas é ele mesmo que nos chama para algo bom, para uma vida real. Mas não nos esqueçamos, nós nos tornaremos o nosso passado. Então a questão aqui é o seguinte: o que eu tenho eternizado? De que modo eu tenho vivido? Que história eu tenho contado? Eu estou pronto para ser despertado? Se hoje eu me tornasse o meu passado, isso seria benfazejo ou desesperador? Isso seria uma graça ou isso seria o meu inferno? Eu só vou conseguir responder isso tendo em vista o que eu tenho feito, o que eu tenho eternizado, o que eu tenho colocado no meu passado. Vai dizer Aristóteles, né? A pessoa é aquilo que ela faz repetidamente. O que repetidamente você tem feito? Porque nós somos isso, né? Nós somos os nossos atos. Porque os nossos atos eternizam as nossas escolhas. Quais têm sido as nossas escolhas? E a questão não é necessariamente o que nós fizemos até aqui. Isso está eternizado e é parte da nossa história. Mas a questão é termos claro que aquilo que eu faço agora, a atitude de vida que eu adoto agora, o olhar que eu tenho agora, as palavras que eu coloco agora, nesse momento presente, isso está sendo eternizado e isso pode ser extremamente luminoso para o meu passado, ainda que nele hajam pontos obscuros de trevas. Então, tenhamos isso muito claro. Olha, a lembrança da morte, memento mori, lembra-te que vais morrer. Fala-nos de vida, carpe diem, aproveite o teu dia. Essa era a saudação de alguns monges. Memento mori, no que o outro lhe respondia, carpe diem, ou seja, lembra-te que vais morrer. E o outro lhe dizia, aproveite o teu dia. Mas aproveitar o dia não é aproveitar o dia de modo arbitrário. Não é viver uma vida libertina.
É viver uma vida responsável, aproveitar o dia estando atento. Tendo claro que muitas coisas nesse dia serão eternizadas. O que será eternizado, como esse dia será contado, como isso tudo ficará escrito. Qual é a história que eu estou narrando? É uma tragédia ou é uma comédia? Na tragédia as coisas começam até que interessantes, mas terminam lá embaixo, no suplício, no desespero, no fogo, no inferno. Na comédia as coisas começam de forma terrível, mas terminam sempre em triunfo. Isso é a comédia. O que é a minha vida? Uma tragédia ou uma comédia? As coisas caminham de bem a melhor ou de mal a pior? Sou eu quem decido? Eu preciso estar atento? Carpe diem. Isso é a morte, na visão de Viktor Frankl. E que a nós faz todo sentido, pelo menos alguns elementos de reflexão muito frutuosos isso nos traz, e nós precisamos, enfim, pensar sobre isso. Existem ainda diversos outros aspectos sobre a morte, a finitude, que poderíamos trazer em Viktor Frankl, mas já estamos aí com quase 35 minutos de live, acho que é isso. E acho por bem parar. Fiquemos então com esses pontos. A morte nos faz responsáveis. Ao menos, é um grande convite, uma grande convocação a nos tornarmos responsáveis. Segundo, a morte é esse despertador. E quando o despertador tocar, o nosso futuro será o nosso passado, por assim dizer. Como está o nosso passado? Se as coisas não estão bem, enfim, comecemos agora, a partir de já, afinal de contas, nós temos o agora, para eternizarmos aquilo que vale a pena, aquilo que não passa, aquilo que faz da nossa vida não uma tragédia, mas uma belíssima comédia, uma divina comédia. É interessante, eu termino com isso, me lembro do livro A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. É uma leitura que vale muito a pena, um livro relativamente curto, que traz alguns insights bem curiosos. Enfim, Ivan vivia uma vida medíocre e estava com uma doença terrível. A sua morte era iminente. Ele sabia disso, todos sabiam, mas todos negavam a ele que ele iria morrer e que estava incuravelmente enfermo, e ele de alguma forma evitava flertar com a morte. Até que num dado momento ele resolve fazer uma reflexão profunda da sua vida, fazer uma boa de uma confissão, aceita a visita de um sacerdote e recebe a comunhão. Ele se confronta com a morte, ele vê na morte esse despertador, e chega um momento, já no fim do livro, enfim, eu vou aqui dar o spoiler porque esse é um livro que deveria ser conhecido por todos, é um livro daqueles que precisa ser lido, mesmo que saibamos o final. Ele vai falar que, lá na última página, no final do conto, ele vai falar que num dado momento ele começa a procurar a morte, já nos seus últimos segundos de vida, e ele já não encontra a morte. O que ele encontra é a vida. O que ele encontra é a luz. Ou seja, ele conseguiu entender que, independente do seu passado, todo ele trágico, ele poderia naquele momento, naquele agora, naquele momento de decisão, eternizar algo diferente, que jogaria a luz em tudo, que faria com que ele terminasse a sua vida de forma triunfante, numa comédia divina. E ao fazer isso, ele fica pronto para olhar para a morte. E ao olhar para a morte, para esse despertador, ele não mais vê como um intruso que lhe tira da realidade. Senão, como vai dizer Viktor Frankl, aquilo que é bom. E que talvez, durante toda uma vida, a gente negou e se assustou. Ele olha para a morte e não vê mais a morte. Ele olha para a morte e vê a luz. E vê a vida. Bom, senhoras e senhores, estamos aí com 35 minutos de live. Acho que já foi o bastante.
É um tema um pouco mais denso, quis trazê-lo, né, porque nós estamos numa semana muito propícia a isso, e o tema da morte em Viktor Frankl é bem curioso e vale a pena ser conhecido. Então aqui foi uma breve explanação de um tema que em Frankl é certamente muito mais profundo e rico do que aqui foi posto, mas que leva-nos a pensar sobre o nosso dia, sobre o nosso presente, né, sobre aquilo que nós vamos eternizar, sobre a história que nós estamos escrevendo. Senhoras e senhores, printem essa live, tá bem? Vou parar aqui alguns segundos, porque vocês falam que eu não consigo ficar parado e o print de vocês fica bem ruim, bem horrível, né? Então, vai lá, printa a live. Pronto, printou a live. Bote lá no teu story, me marque, convide mais pessoas para seguir a minha página. Convoque a todos depois para assistirem essa live, bem propícia essa semana. Obrigado, tivemos aí mais de 200 pessoas aqui durante a live, bom tê-los por aqui. A assiduidade de vocês, o carinho de vocês é algo que a mim faz todo o sentido. Tenham todos um bom dia, um bom restinho de semana, né? E estejamos atentos, né? Encendidos, lâmpadas acesas, né? E prontos para quando o despertador tocar. Fui.